Olá, telespectador amigo. Este é o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos na rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, Jardim Sumatra, Chácara 3, em Apucarana. Venha conhecer a nossa unidade, venha ver as nossas instalações. E te convidamos também para as atividades públicas. Na sexta-feira, todas as sextas-feiras, 19h30, temos constelações familiares. É uma psicoterapia em grupo e que você pode ir assistir para você conhecer. Começa às 19h30 e vai até às 22 horas. E no sábado, às 14 horas, nós temos uma nova rodada de constelação todo sábado. 14 horas até às 17 horas. E você é o nosso convidado para conhecer esta fantástica metodologia, conhecida no mundo inteiro, está à sua disposição aqui no Vale do Ivaí, e você pode vir conhecer e também agendar a sua terapia individual ou a sua constelação. Nós tratamos as mais variadas ordens de problemas que podem afetar o ser humano, desde o complexo de culpa, a TDAH, desde o déficit de atenção à esquizofrenia. Tratamos também de questões epiléticas, temos um resultado bastante extraordinário com pessoas epiléticas. Nós sempre dizemos o seguinte: nós não curamos ninguém. Nós abrimos o caminho da autocura. Nós temos uma amiga, hoje nossa amiga, ela sofreu de epilepsia por mais de 20 anos. Segundo os laudos médicos, ela tinha uma falha no lóbulo, e então essa falha no lóbulo causava o apagão, e ela convulsionava na rua onde ela estivesse. E as crises eram 5 ou 6 crises por dia, mesmo com os medicamentos mais top do mercado, os de última geração, ainda as convulsões aconteciam. E eu conheci a Silmara, falo o nome dela porque ela nos autorizou falar disso por escrito, inclusive nós temos o relato dela num livro nosso. E ela nos procurou numa fase aguda, porque ela tinha uma filhinha de 3 aninhos, o marido tinha que trabalhar, e quem quer cuidar da filha? E quem queria cuidar dela? Então nós trabalhamos com ela por alguns meses, tentando proporcionar a ela a autocura. E nas primeiras 4 sessões, fizemos as 4 sessões numa semana, ela ficou 1 mês sem convulsionar. Pensa numa alegria, eu acho que eu fiquei mais alegre do que ela. Mas, para minha tristeza, 1 mês depois, ela vem para o consultório na segunda-feira e tinha manifestado crises epiléticas terríveis numa festa de aniversário. E diante daquele, eu estava tão esperançoso, né, que a autocura tinha acontecido, e aí eu vi que realmente nós demos um passo, mas ainda outros passos precisavam ser dados. Então eu fiz um desdobramento psíquico dela, eu transferi a consciência dela, primeiro a gente faz uma hipnose, eu transferi a consciência dela para a minha secretária, e abordei o inconsciente dela pela secretária, e aí conseguimos descobrir o que fazia ela convulsionar. O pai dela tinha sido assassinado e ninguém sabia como, ninguém sabia o que aconteceu. Então, todas as vezes que ela convulsionava, era a alma do pai que imantava nela e ela perdia o sentido, se torcia. Vocês já viram alguém assim, né? E aparecia nos exames essa falha, como eu falei para vocês. Uma sessão, quando nós encontramos, né, nós fizemos 4 sessões, melhorou. Então nós pensamos, talvez a gente consiga ajudar. Depois fizemos uma sessão de desobsessão.
Encontramos ali a razão da obsessão, o que esta alma queria com ela. E entendam vocês, o nosso tratamento não há nenhum tipo de incorporação. Nós expandimos a consciência da pessoa, ela consegue ver quem está no seu magnetismo. E aí, no caso do desdobramento, quem narra que está ali o pai era a secretária. E aí a gente conseguiu, então, fazer um trabalho espiritual para esse pai tomar consciência que ele tinha morrido e podemos encaminhá-lo para um plano espiritual de tratamento. Então, a partir daí, a Silmara nunca mais convulsionou. E nós tivemos a alegria, depois de 5 anos do tratamento dela, ela veio nos visitar no Natal, trazendo para a gente um panetone. Na verdade, o que nos alegrou nem foi o panetone, foi a alegria de vê-la. E ela hoje é uma mulher que viaja por todos os cantos do país. Ela é vendedora, uma excelente vendedora. Então, quero falar para vocês, hoje, eu estou falando sobre questões psíquicas. Entendo que quando eu estou falando dessa questão da espiritualidade, da obsessão, a forma com que nós acessamos a obsessão é totalmente diferente dos meios religiosos. Eu não estou dizendo que é melhor do que os meios religiosos ou pior. Nós desenvolvemos uma metodologia que possibilita fazer uma desobsessão sem incorporação. Não incorpora em mim, não incorpora no paciente e não incorpora no ajudante desdobrado. E nós fazemos então um trabalho de purificação do magnetismo da pessoa, e muitas pessoas sofrem de dores nas articulações, dores na coluna, ombros tensos, dores de cabeça, enxaqueca, cólicas menstruais. E o pano de fundo não é outro a não ser obsessão espiritual. Às vezes está obsediado por um irmão abortado, por um irmão natimorto, ou por algum familiar que morreu precocemente, às vezes pelo pai, pela avó, depende do grau de ligação da pessoa. Vejam, não é que a alma da pessoa entra no corpo, vocês têm que entender isso. Nós temos este corpo e mais 7 corpos sutis. É como se você tivesse 7 vestes sobrepostas, uma por cima da outra. Então, na terapia, nós desdobramos esses corpos, os 7 corpos. E o próprio paciente, ou a pessoa desdobrada, consegue ver no qual dos corpos está a obsessão. Será que está no corpo emocional? Ou está no corpo mental inferior, mental superior? No corpo espiritual, no perispírito, no corpo búdico? Nós não sabemos, sem desdobrar a pessoa. Então, esta alma, como eu estava falando da questão da epilepsia, a alma estava imantada no corpo perispiritual. E o corpo perispiritual é um mapa corpóreo. Então, se tem uma energia estranha, imagine, uma alma é uma energia, entenda isso. Não é uma pessoa com um corpo como nós, é uma energia. E se essa energia fica ali, o magnetismo da pessoa precisa produzir a energia para si e para o hospedeiro. É daí que vem a depressão, daí que vem o descontrole emocional, o toque, o pano de fundo dessas neuroses e psicoses são estritamente obsessões. Obsessões espirituais, auto-obsessão, mono-obsessão, algum tipo de obsessão. Ou seja, algum tipo de energia estranha está imantado no corpo da pessoa. Nós poderíamos até fazer uma comparação com o nosso corpo físico. Se parasitas são vermes, bactérias, fungos, se esses fungos invadem o nosso corpo, nós não enfraquecemos? Claro que enfraquecemos. Ficamos doentes. Por quê? Porque existe um elemento estranho no nosso corpo físico. E quando é uma energia espiritual, uma auto-obsessão,
uma obsessão múltipla ou monoobsessão, seja como for, o nosso corpo físico vai sentir os reflexos de uma energia com menos capacidade e vai baixando a imunidade da pessoa. Ela vai adoecendo. E aí veja, os fios fluídicos do nosso corpo vital, ou desses corpos, né, que nós chamamos, não consegue transmitir a vitalidade necessária que nós extraímos do sol e dos alimentos. É por isso que adoecemos. E essa questão da obsessão espiritual que eu lhes falo, não é religioso, é científico. No CID-10.43, o CID-10 é o Código Internacional de Doenças que trata das questões de neuroses e psicoses. Tipo assim, dependência química, depressão, estresse, pânico, bipolaridade é o CID-10. Então no CID-10.43 está escrito que o médico não deve prescrever psicotrópico para o paciente simplesmente pelo fato dele estar triste, com sensação de depressão, ou estar ouvindo vozes ou vendo vulto, porque ele pode estar com uma influência espiritual. Então eu quero que o meu querido telespectador entenda, esta questão não é religiosa, é científica. E quem trabalha com esta questão é a ciência mental, a ciência da psicanálise, a psicanálise sistêmica, que olha para esta questão espiritual, olhando para o ser humano como um todo. Nós trabalhamos com a medicina mental, isso é medicina mental, são estudos profundos da mente humana, do energismo humano, dos corpos sutis e do corpo vital do ser humano. Então, todas as pessoas devem olhar para isso. Porque se você começa a tomar remédio, se você já está tomando remédio há algum tempo e não resolve, é a hora de você olhar para uma outra janela. Talvez um terapeuta, um psicanalista, consiga te ajudar a desenvolver a autocura. E é o que o remédio propõe. O remédio não te cura, mas ele tenta proporcionar a autocura através do desenvolvimento de um mecanismo de defesa do corpo. Da mesma forma, funciona as técnicas terapêuticas desenvolvidas no IPTH e aplicada há mais de 25 anos, ajudando a humanidade a se entender, ajudando a humanidade a exteriorizar a sua potencialidade, a sua sabedoria, desenvolvendo a autocura. Então, se você olhar para este prisma, você vai entender que nós somos um contexto espiritual. O que movimenta o corpo, o que nos leva a pensar, o que nos leva a raciocinar, são emoções, são energias, e nós estamos envolvidos sempre em energia. E eu disse no programa passado sobre os pensamentos. E as pessoas que têm o hábito de pensar negativamente estão atraindo influências espirituais de vibração negativa. E nós estamos mergulhados num oceano de espírito. E nós temos que entender que se eu penso positivamente, eu atraio conexões com seres de luz. E se eu baixo a minha vibração, eu atraio espíritos doentes e eles podem me adoecer. Pense nisso. Se precisar de ajuda, conte conosco. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.